Sérgio Moro é um ministro que tem uma expectativa enorme a seu respeito como ministro da Justiça. E isso ocorre por conta de todo o passado de Sérgio Moro, todas as declarações que foram dadas, toda a atuação da Operação Lava Jato e até mesmo as declarações que foram dadas entre ali o período de transição, quando ele foi nomeado, quando ele foi, não nomeado, mas quando ele foi indicado que seria o ministro da Justiça. Então toda essa situação criou em Moro uma expectativa muito grande. E ele está, por conta dessa expectativa, sob uma pressão também muito grande. Eu tinha falado em 2 vídeos anteriores, logo quando estourou o caso do COAF, que a pressão sobre Moro seria muito grande porque esse caso do COAF é uma bomba para Sérgio Moro. E é uma bomba maior para Sérgio Moro do que para Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro ele tem já tem um álibi preparado. Se acontecer alguma coisa, ele pode simplesmente falar, olha, esse é um problema de corrupção do meu filho, eu não tenho nada a ver com isso, ele que pague pela justiça, ele que se resolva com a justiça. Pernem-se os anéis, mas ficam os dedos. Ele pode usar essa estratégia e ele possivelmente irá usá-la caso ocorra alguma condenação com o filho dele e para evitar que acabe respingando nele Bolsonaro, ele vai simplesmente falar que a culpa é do filho. Entretanto, Moro não tem essa desculpa para dar. Porque Bolsonaro deu um presente de grego para ele quando trocou o controle do COAF, que era do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, para o Ministério da Justiça. Então Moro agora ele é o responsável pelo COAF e é esperado e há uma expectativa grande que ele dê prosseguimento nas investigações e as pessoas elas querem saber como que vai acontecer, o que vai acontecer com as investigações envolvendo o caso do COAF, porque é esperado que Moro tenha o mesmo empenho para julgar os seus colegas, os seus aliados que ele teve quando julgou pessoas da oposição, dentre elas o presidente Lula. E essa pressão tende a aumentar com o passar do tempo, tanto que Moro já foi abordado em um supermercado por um militante cobrando maior ação, cobrando maiores posições de Moro com relação ao caso do COAF. E é muito interessante porque recentemente, o link está aqui na descrição, o Hélio Gaspari fez uma coluna para a Folha de São Paulo, na qual ele dá um conselho, na qual ele faz um alerta para Sérgio Moro, dizendo que a vida do ex-juiz em Brasília vai ser muito diferente da vida que ele teve em Curitiba. Porque assim, em Curitiba, Moro tinha toda uma estrutura jurídica que o protegia de algumas perguntas, que o blindava de dar algumas respostas, e fazia com que Moro apenas respondesse questões envolvendo políticos, condenações, corrupção. Agora, em Brasília, a vida de Moro mudou completamente, porque ele vai ser bombardeado por diversos lados. Ele vai cair na mesa dele assuntos muito diferentes da corrupção, que é um assunto que Moro tem total domínio. Ele está na zona de conforto quando ele fala de corrupção. Por isso que ele fala tanto, porque esse é o assunto que ele mais domina. Mas, além de corrupção, vai ter o problema da crise do Ceará, vão ter facções criminosas do Rio de Janeiro, segurança pública e também o caso do COAF. Então a imagem de Sérgio Moro vai acabar sofrendo impactos de diversas frentes, de diversos lados. E é interessante porque o texto do Hélio Gaspari se casa muito bem, se complementa muito bem com o vídeo que o Renan Santos fez. O Renan Santos é um dos membros da alta cúpula do MBL, na qual ele fala sobre a imagem de Sérgio Moro, fala sobre o papel, faz uma reflexão sobre o papel de Moro no governo. E eu também fiz um vídeo comentando, tanto o meu vídeo quanto o do Renan estão aqui na descrição. E o Renan Santos, ele fala que Moro vai ter um papel muito difícil no governo e nós precisamos blindá-lo, basicamente. Nós precisamos blindá-lo para que a imagem dele seja preservada. O Paulo Giraldelli também fez um vídeo, ele está aqui na descrição, ele fala que Moro será corroído pela própria política. A política irá corroer Sérgio Moro. E aí é interessante porque nós vemos diversas pessoas tendo a mesma percepção sobre Sérgio Moro. Isso é um indicativo bem interessante sobre esse assunto. Porque nós começamos a ver que várias pessoas de diversas posições políticas começam a ter a mesma percepção, a mesma imagem, a mesma interpretação sobre esse assunto. E isso é bastante interessante, é algo que nós precisamos levar em consideração. E todo esse problema com a imagem de Sérgio Moro é resumido muito bem pelo Renan Santos. Porque se antigamente Moro ele tinha uma posição de mito, ele estava no campo mitológico, agora como político Sérgio Moro está no campo dos homens. Ele vem para o terreno, para o campo mundano e agora ele sai daquele aspecto mitológico, ele se torna um homem. E como homem ele é falível. E o próprio Sérgio Moro admitiu em entrevista recente para o Globo News, o link também está aqui na descrição do vídeo, que ele abandonou a toga e agora ele é político. E como político ele se transforma em um cidadão comum, digamos assim,
e a imagem dele vai ser julgada não mais pelo mito Moro, mas pelo homem Sérgio Moro. E a pressão tende a aumentar, como nós podemos observar na entrevista que foi dada ao Globo News do dia 15 de janeiro. Nessa entrevista, Moro foi indagado sobre o caso do COAF, se as respostas de Fabrício Queiroz foram respostas satisfatórias. Ele disse que como ministro, e foi uma resposta política, e na minha visão foi uma resposta muito bem dada, muito inteligente, que ele não tem que comentar esse assunto, porque não cabe a ele comentar casos isolados. Ele aumentou a estrutura do COAF, ele deu mais suporte para o órgão, para que as investigações possam prosseguir. E ele também foi questionado a respeito de Onyx Lorenzoni. Foi perguntado se o ministro da Casa Civil causa desconforto. E você sabe, por conta de todo o problema de Caixa 2 e repasses ilegais que Onyx Lorenzoni admitiu. Ele mesmo, Onyx Lorenzoni, admitiu que recebeu repasses ilegais. E aí, quanto a isso, Sérgio Moro disse também que não era o papel dele falar, mas Onyx Lorenzoni admitiu o seu erro e disse que está disposto a pagar pelos erros que foram cometidos. E aí Sérgio Moro mostra e falou que isso já é mais do que muitos outros fizeram no passado. Então você veja uma certa conivência de Sérgio Moro, uma amistosidade de Sérgio Moro com relação a Onyx Lorenzoni, e isso acaba pegando muito mal para a imagem de Sérgio Moro, que sempre foi uma pessoa que lutou contra a política, pelo menos na cabeça das pessoas, que lutou contra a corrupção. E é interessante porque Sérgio Moro agora sofreu, ele que sempre na cabeça das pessoas combateu a política, sofreu a sua primeira derrota política, a sua primeira grande derrota política logo nesse primeiro ato de governo que tem o impacto maior, que foi a flexibilização das armas. Na própria entrevista do Globo News, Sérgio Moro ele dá a entender de que ele queria um texto um pouco diferente do que foi aprovado. E a Folha de São Paulo traz uma notícia mostrando que, de fato, Sérgio Moro queria um texto diferente e que ele foi voto vencido. Sérgio Moro queria um texto que não flexibilizasse tanto as armas, mas Jair Bolsonaro cedeu à pressão que recebeu da bancada da bala para que a flexibilização atingisse todos os estados. E essa derrota política de Moro nos faz questionar qual é a real força de Sérgio Moro no governo. Porque se Moro não tem força política para influenciar o governo Bolsonaro ou influenciar o presidente a adotar uma medida que, na visão dele, era mais correta, num caso tão simples, como Sérgio Moro irá aprovar os seus projetos contra a corrupção? Nós começamos a questionar a capacidade de Moro de aprovar esses projetos. Eu não estou colocando aqui a vontade dele de aprovar esses projetos ou de fazer esses projetos. O que eu estou questionando, colocando em dúvida, é a força política dele para conseguir fazer com que esses projetos sejam aprovados pelo Congresso. Porque uma das medidas de Sérgio Moro para combater a corrupção é colocar que Caixa 2 é crime. Só que isso vai ter que passar pela aprovação do Congresso. E lá no Congresso, vários deputados receberam Caixa 2, vários deputados podem ser incriminados. Então, os deputados vão ter que votar em algo que pode prejudicá-los. E também pode prejudicar o Onyx Lorenzoni, porque o Onyx Lorenzoni já admitiu que recebeu repasses ilegais. Então, o Onyx Lorenzoni pode ser condenado pela própria lei que Sérgio Moro quer fazer. E muitos deputados, eles foram investigados por Moro, alguns foram até mesmo condenados por Sérgio Moro. Tem que ver qual que vai ser, não sei se eles vão ter boa vontade para aprovar uma medida do ex-juiz, então agora ministro da Justiça. E isso pode ser muito ruim, porque à medida que Moro não apresenta a força necessária para aprovar as suas medidas contra a corrupção, a aprovação de projetos e o combate à corrupção tão falados, tão alardeados pelo ministro da Justiça, vão demorar para acontecer. E à medida que esses projetos, essas medidas demorarem para acontecer, a percepção da população sobre o trabalho do Moro é que é um trabalho que está demorando para acontecer ou que não está ocorrendo, que é pior ainda. E aí na cabeça das pessoas vai começar a ter a seguinte percepção: Moro era implacável quando era o PT. Agora, quando são seus aliados, agora que ele virou um político, Moro se corrompeu, podemos dizer assim. Isso aumenta a narrativa do PT de que a condenação de Lula foi uma condenação política. Isso fortalece o discurso da oposição e enfraquece o discurso do governo, o que seria péssimo tanto para Moro quanto para Jair Bolsonaro. Ao meu ver, Bolsonaro precisava tratar com um pouco mais de carinho o seu ministro mais importante. Ele já transferiu o COAF para Sérgio Moro, que é uma bomba, porque agora Moro vai ficar, até esse caso ter uma solução, respondendo perguntas, sendo fustigado por perguntas com relação ao COAF, e agora precisava dar uma indicação de que Moro tinha um pouco mais de força política. Talvez a força seja grande, mas não é
tão grande quanto nós imaginávamos que seria. E isso é muito ruim para a imagem de Moro e para o próprio governo. Bolsonaro precisa proteger, precisa blindar, precisa dar um pouco mais de carinho para Sérgio Moro. Isso é estratégico e vital para o bom andamento do governo Bolsonaro. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Todos os vídeos que eu falei estão aqui na descrição. Deixe o seu comentário, as suas percepções sobre como que vai ser o caminho de Moro até o final do mandato de Jair Bolsonaro, se ele vai ter problemas com Bolsonaro ou não, se ele tem de fato a força, qual é a real força, qual é o real capital político de Sérgio Moro. Também aqui na descrição tem o link para o meu Facebook, você pode entrar lá e bater o seu papo comigo. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.